Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa. Nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos retomando aqui a nossa rotina de gravação de vídeos para o canal. O último foi no finalzinho do ano passado, né, antes do Natal, e agora retomamos, então, sendo o primeiro vídeo desse ano, um feliz 2022 para vocês. Ok? A pegada dos vídeos vai continuar a mesma do ano passado, ou seja, nós vamos fazer aqui um resuminho das aulas, dos assuntos que eu trago nas aulas de computação verde da universidade, que são temas que eu acredito de interesse de alguns de vocês. O assunto do nosso vídeo de hoje é a sustentabilidade na transmissão dos dados. Esses dados aí que você consome, né, para estudar, para trabalhar, para jogar, para ver o seu filme ou ouvir a sua música. Será que esse consumo contribui para as emissões e para os consequentes efeitos disso para o nosso planeta? É o que você vai descobrir depois da vinheta. Ok, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre a sustentabilidade na transmissão dos dados. Eu vou passar uns slides juntos com vocês aqui. Não quero chatear ninguém com os slides, viu? É só para guiar mesmo a nossa fala. E, na verdade, a aula toda, todo o conteúdo que eu passar para você é uma repercussão, começa ali, obviamente que uma série de outros materiais a gente traz aqui para informar com vocês mais dados, mas isso começa com esse relatório de 2021, né, de novembro de 2021, bem recente, da International Electrical Agency, né, falando sobre os data centers e as redes de transmissão de dados. Então, a gente buscou os dados ali, verificamos com outras fontes e trouxemos mais dados para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse relatório se você quiser se aprofundar nele, ok? E antes da gente entrar nos dados em si, eu queria falar para vocês sobre o paradoxo de Jevons. Jevons foi um economista inglês, né, William Stanley Jevons, que observou que as melhorias tecnológicas não necessariamente, né, os avanços, a otimização, a melhora na eficiência energética, não necessariamente se traduz num resumo de combustível. Ambientalistas utilizam muito esse conceito, né, desse paradoxo, e é fácil a gente observar isso. Note, se a gente aumenta a eficiência na produção de gasolina, consequentemente a gasolina fica mais barata. Ou se a gente, e ao ficar mais barata, as pessoas começam a usar mais. Se a gente consegue criar mecanismos para deixar, por exemplo, esse combustível fóssil menos poluente, as pessoas vão se sentir menos mal em utilizar e começam a utilizar mais. Então, consequentemente, no todo, aquela redução pontual na melhoria daquele combustível se perde no ampliação do consumo desse tipo de tecnologia. Isso foi observado lá em 1865 por esse economista no carvão. E o mesmo é válido também para a nossa rede de comunicação de dados, né? Porque quanto mais rápido, quanto mais serviços ela suportar, mesmo que fique mais eficiente, né, o consumo das antenas de transmissão, ou enfim, dos equipamentos envolvidos nessa transmissão, como o volume vai aumentar significativamente, a gente acaba por não reduzir as emissões totais, certo? Bom, vamos começar aqui com um dado para vocês. Globalmente, né, em 2020, só com a transmissão de dados, a gente gastou 260 e 340 terawatts-hora de energia. Isso corresponde em torno de 1,1 a 1,4% de toda a energia consumida no mundo. Você pode falar, por 1%, 1,5%, não é muita coisa. Mas para você tomar como referência, a nossa Itaipu, em 2021, gerou, todo ano, né? Gerou 66 terawatts-hora de energia. Ou seja, a gente precisaria de umas 4, 5 Itaipus só para transmitir os dados. Né? Eu não estou falando de armazenar, processar, estou falando só da transmissão desses dados, das torres de telefonia, dos equipamentos de transmissão dos data centers.
E a tendência disso é aumentar, como vem aumentando, né? A internet em 2020 aumentou mais de 40%. Tivemos a pandemia aí e todo mundo, né, começou a trabalhar de casa, fazer videoconferência, ficava mais em casa porque não podia sair cumprindo a quarentena, assistia uma série no Netflix, né? Jogava online, e isso tudo fez explodir o nosso consumo de internet. Tá? É interessante observar que desde 2010, né, o número de usuários da internet dobrou. Tá? Mas o tráfego associado a isso aumentou em 15 vezes. Ou seja, não só mais pessoas estão utilizando a internet, como as pessoas que estão utilizando a internet estão usando serviços que consomem muito mais dados. A gente está falando de algo de 30, um aumento de 30% ao ano. Felizmente, os ganhos na eficiência energética desses dispositivos, dessas tecnologias, têm compensado esse aumento de volume, esse aumento de demanda, e a gente não tem aumentado muito a quantidade de energia necessária para transmitir esses dados, por enquanto. Observe nesse gráfico aqui, essa linha azul mais clara é a linha referente ao tráfego de internet. Olha como de 2010 até agora, 2020, a curva é exponencial o aumento. Tá? Aqui é a carga de trabalho dos data centers. Eu não estou falando de transmissão, estou falando a carga de trabalho dos data centers. Ela é menos acentuada, mas também é muito considerável. Em relação ao consumo de energia, que é a linhazinha verde, você vê que pouco se altera ao longo desses 10 anos. Saiu lá de 1% do total, foi para 1,1%. Importante saber que o perfil do nosso consumo desses dados também está mudando. Não somente o nosso enquanto usuário, mas também dos aparelhos que nós usamos para fazer isso. As redes móveis são demandadas 3 vezes mais do que os serviços fixos. Então a gente está consumindo muito mais nos aparelhos móveis do que nos aparelhos desktop, nos aparelhos físicos, cabeados. E isso tem uma consequência. A consequência disso é que o custo para a gente transmitir, o custo energético, consequentemente de emissões, tá? Para a gente transmitir um dado por uma rede sem fio é muito maior do que o custo para a gente transmitir esse mesmo dado, essa mesma quantidade, por uma rede com fio. Então, a partir do momento que o consumo nos dispositivos móveis sem fio aumenta numa taxa 3 vezes superior aos dispositivos cabeados, a gente tem que melhorar essa parte da rede móvel. Para você ter ideia, em 2022 estima-se que 83% do tráfego móvel vai vir através de redes 4G e 5G. Somente 1% para a rede 2G. E isso é muito bom, porque em termos de eficiência energética, as redes 2G são muito precárias, né? Você vê que as redes 4G, que é que a gente tem hoje no Brasil, são 5 vezes mais eficientes em termos de energia do que uma rede 3G, né? E mais de 50 vezes em relação a uma rede 2G. Então você pode pensar o seguinte, pô, estou indo para a rede 4G, estou indo para a rede 5G, estou ficando, né, essas transmissões estão ficando mais eficientes. Isso é algo mais rápidas também, mais estáveis, com menor latência, toda a melhoria técnica, e isso é bom para o meio ambiente também. Vamos guardar essa conclusão para o final, ok? Em termos de impacto geral, a gente não pode dizer que a 5G, essa que está chegando aí, ela, de fato, ela é mais econômica do ponto de vista, mais eficiente do ponto de vista energético, tá? Tem estudos aí que dizem que ela consome cerca de 3 vezes mais eletricidade do que de uma 4G, mas ela tem modos de gerenciamento dessa energia, então hoje em torno de 25% a mais do que uma 4G. Estima-se que no futuro próximo, próximo assim de 2025 a 2030, né, daqui 3 anos, elas possam ficar até de 10 a 20 vezes mais eficientes do que uma 4G. Então, do ponto de vista de eficiência energética, o 5G ele não preocupa. Importante observar também que o nosso perfil de consumo mudou, né? Então a gente não usa a internet mais só para trabalho, para mandar e-mail, navegar na internet, esse tipo de coisa, né? A gente, claro que aumentou o nosso consumo do tráfego de dados também durante o horário de trabalho, com as videoconferências. Mas a gente aumentou
Consideravelmente mais é no horário de descanso, é quando a gente chega em casa e segue aquele padrão de horário nobre da TV. Então é ali que você vai ver um filme, é ali que você vai jogar o jogo, que são atividades intensas do ponto de vista da transmissão de dados. E, consequentemente, as nossas redes têm que estar preparadas para suportar esse horário de pico. Por mais que haja um declínio na eficiência das redes nesse horário, os provedores eles têm que fazer uma média para garantir pelo menos a entrega do que é minimamente contratado pelos usuários. Uma vez que você faz esse dimensionamento, essas redes estão gastando energia, sendo usadas ou não. Então ela é dimensionada para suportar uma determinada carga de transmissão de dados no pico, mas no horário off-peak, né, fora do pico, ela continua ligada, continua gastando energia. Isso pode ser um problema para a gente. Há também a pressão de outros tipos de tecnologia que consomem muitos dados. Né? A gente está falando aí de o meta, realidade virtual, né? A gente está falando de machine learning, ou aprendizado de máquina. A gente está falando também das tecnologias de blockchain muito utilizadas nas criptomoedas. Tá? Então, para você ter ideia, estima-se que em 2020 tenha sido gasto em torno de 60 a 70 terawatts-hora só na mineração de Bitcoin. Isso é equivalente a 0,3% do uso da energia global. E para 2021 estima-se que esse valor tenha sido em torno de 100 terawatts-hora. Bitcoin é só uma das criptomoedas. Talvez a que seja, né, a mais conhecida e também com maiores impactos ambientais, considerando o consumo de energia para realizar essa atividade. Energia de processamento e energia também relativa à transmissão de dados. Afinal de contas, nessa tecnologia de blockchain há uma redundância, há uma cópia dos dados, né, do livro de registro dos vários integrantes da rede. A questão do aprendizado de máquina, ou machine learning, ML, como está aí, é que eles precisam de muitos dados para derivar os seus padrões. E esses dados estão armazenados possivelmente no local alheio aonde o algoritmo está sendo processado. Então há muita troca de informações até você poder chegar em um preditor, né? Você chegar nesse algoritmo treinado. Pra você ter ideia, no Facebook, eles aumentam o consumo de energia dele no data center em torno de 40% ao ano. Só de machine learning são 150%. Então a fatia do consumo de energia com machine learning tem sido cada vez maior. Então, pessoal, para onde o futuro está apontando? Veja bem, desde 2000, as tecnologias de transmissão de dados cabeadas, ou seja, aquele que usa os nossos cabos de fibra ótica ou Ethernet, a eficiência energética, ou seja, o consumo dela, tem sido diminuído pela metade a cada ano. Então, nesses 20 anos, todo ano cai pela metade. Há, porém, uma estrelinha aqui para a gente observar isso nos países desenvolvidos. Né? No Brasil, a gente não tem esses dados. Eu não consegui achar esses dados para vocês. Em relação às redes móveis, que é que a gente está usando e crescendo mais, também é um ganho de eficiência. Porém, esse ganho ele é mais modesto, é algo em torno de 10 a 30% por ano. Né? Então você observe que numa rede como a espanhola telefônica, de 2015 a 2020, o consumo de eletricidade dele caiu 2%, mas eles aumentaram o tráfego da rede deles em mais de 5 vezes. Vamos observar esse gráfico aqui. Veja que na fibra ótica, o verdinho é relativo aqui ao nosso data center, ao processamento. A gente pode desprezar para essa análise. No caso da fibra ótica, a parte azul é o que interessa para a gente, que é quanto que se gasta para transmitir o dado em uma fibra ótica. Num cabo desses não vou falar o nome da empresa aqui, né, mas da internet rápida aí, que vem por telefone, a gente gasta o dobro da fibra ótica e é cobre, tá? No 5G, a gente vai gastar também consideravelmente mais, isso considerando já a eficiência prometida para o 5G. No 4G, um pouco mais, em torno aqui de 13, mas no 3G, olha como explode isso aqui, 90. Então significa que a gente deve usar a fibra ótica, que fibra ótica é melhor? Olha, a fibra ótica tem várias vantagens. Ela consome muito menos energia que as redes sem fio e com os cabos também de cobre. Ela tem uma durabilidade alta, em torno de 25 anos. Ela tem uma grande resiliência a interferências externas, de umidade, eletromagnética e também de temperatura.
e a extração do material que a compõe é muito menos agressivo do que dos cabos cobreados, né? Não tem atividade de mineração do dióxido de silício, que é o principal componente ali da fibra, a gente encontra na superfície, né? Areia, rocha. Porém, é importante dizer isso, que esses materiais, para virarem a fibra, precisam de muita química e de muita energia, de modo que a gente estima que 1 milhão de metros de fibra óptica, né, para produzir esse 1 milhão, a gente geraria em torno de 4,81 toneladas de CO2 equivalente. Para transformar isso numa medida mais racional, basta você entender que 72 ou quase 73 quilos de CO2 é emitido para cada quilo da fibra produzida. Ou seja, 1 quilo de fibra vai gerar quase 73 quilos de CO2. Há outras questões aí de interferência ambiental, estética nas cidades, com implicações na fauna e na flora, e também a questão da necessidade de você precisar instalar essas fibras, né, e dar manutenção, essas fibras se rompem, etc. Então, por exemplo, numa fazenda seria muito complicado. Você quer automatizar os veículos lá, seria muito complicado você levar uma fibra até lá e um trator não romper essa fibra em algum momento em uma escavação. Muito bem, então chegamos aqui na solução. Seria o 5G essa solução? Bom, vamos explicar para vocês o que é o 5G e como ele funciona. Pessoal, o 5G ele trabalha em uma faixa de frequência muito alta. Significa que o comprimento de onda é muito pequeno, ou seja, são as ondas milimétricas, quase ondas micro-ondas. Essa mesmo do seu aparelho de esquentar comida em casa. Não estou falando que é um micro-ondas sobre um poste, a 5G, tá? Porque ela está numa faixa não nociva. Ondas muito curtinhas, elas possibilitam uma transmissão de dados em velocidade muito rápida, porém por distâncias curtas. Isso é um problema no 5G, porque eu preciso de muitas torres de transmissão. Essas torres têm que estar numa distância em torno de 250 metros uma da outra, ou seja, eu aumento consideravelmente o número de equipamentos necessários para a infraestrutura do 5G. Isso tem um grave impacto ambiental. Essas pequenas torres são chamadas de small cells, ou células pequenas. O consumo de energia dela não é problema, ela pode ser alimentada por fontes renováveis, inclusive está ligadinha nela lá sem problema. A grande preocupação aqui está na produção desse tipo de material. Afinal de contas, vai ser necessário os metais para produzir isso. E metal é um recurso finito, não renovável. Pior, quando mudar a geração, todos aqueles aparelhos, que serão muitos, precisarão ser mudados. Ainda, os clientes, os nossos aparelhos celulares, nosso laptop, nosso iPad, smartwatch ou qualquer outro dispositivo conectado vai precisar ser mudado para funcionar nessa rede. Isso é só um pedacinho do problema, porque a rede 5G ela permite um aumento significativo nas conexões. Ou seja, nós estamos de frente de uma tecnologia que vai permitir carros autônomos, cidades inteligentes e uma série de outros aparelhos conectados à rede das coisas, à internet das coisas, chamado IoT. Tudo vai estar conectado. Tudo conectado significa que tudo vai ter um Wi-Fi e tudo que tiver um Wi-Fi terá consumo de energia mais alto do que o cabeado. Além do mais, isso em algum momento vai precisar ser descartado. E a gente não tem políticas de descarte eficientes para reciclar esse tipo de produto. Então nós estamos de frente de uma tecnologia que vai aumentar consideravelmente o número de aparelhos para transmissão de dados, a necessidade de renovar os nossos aparelhos de consumo atuais e a produção dos novos aparelhos que nós nem ainda sabemos quais são. Tudo isso um dia vai ser descartado. Para vocês terem uma ideia da quantidade de aparelhos, em uma cidade como Nova York, a gente está falando em ter mais de 3 milhões de torres de células pequenas, essas células de 5G. Uma outra grande preocupação em relação ao 5G é como ela utiliza duas faixas de frequência, uma mais baixa, parecida com a 4G, e as outras mais altas.
é que nessa faixa de frequência mais altas de ondas milimétricas, isso pode ter um grave efeito no nosso ecossistema. Há uma série de estudos aí dizendo que essas altas frequências são prejudiciais aos pássaros, não somente aos pássaros vivos, mas também e principalmente aqueles que estão ali chocando nos ovos. Essas frequências mais altas, de acordo com os estudos, supostamente atrapalham todo o comportamento de alimentação, de fazer o ninho, de reprodução e também de chocar dos ovos desses pássaros. Mais importante, essas frequências mais altas também podem atrapalhar o sistema de navegação das abelhas. Outros estudos mostram que as abelhas simplesmente se perdem e não conseguem voltar para a colmeia. Pessoal, as abelhas são fundamentais para a produção de alimentos para os humanos. Não só para os humanos, mas também para polinizar ali as plantas que são utilizadas como ração animal. Se a gente criar uma tecnologia dessas tão agressiva às espécies que estão em torno da gente, a gente pode estar dando um baita tiro no pé. Outro ponto que eu já falei, mas que eu vou trazer em números, é que hoje existe em torno de 6 bilhões de dispositivos móveis. Imagina você substituir tudo isso. Não só nós vamos precisar produzir novos aparelhos compatíveis com 5G, como a gente vai precisar descartar esses 6 bilhões de aparelhos. Para você ter ideia, para você utilizar aí um iPhone por 3 anos, você vai estar produzindo cerca de 45 de dióxido de carbono. 45 kg de dióxido de carbono pode parecer pouca coisa, considerando que você utilizou esse aparelho por 3 anos. Isso seria equivalente a você rodar com um carro por 300 quilômetros. Porém, a produção de um iPhone emite muito mais do que seu uso. Se um iPhone pesa 100 gramas, a gente vai estar emitindo 172 vezes o peso desse iPhone em dióxido de carbono. Então você multiplica isso por 6 bilhões de aparelhos e por todos os novos que virão, porque a tecnologia 5G assim permite. Pessoal, não sou contra o avanço tecnológico nem a tecnologia 5G. Eu acho que será maravilhoso e há oportunidade de ganhos significativos de eficiência com esse tipo de tecnologia. O que eu estou tentando dizer é que serão necessários estudos de impacto ambiental para a gente poder aplicar essa tecnologia com segurança para a gente e também para a fauna e flora que nos rodeia. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse para vocês, esses vídeos é um resuminho das aulas que eu tenho lecionado aí ao longo do semestre. Se você gostou, considere se inscrever e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.